Bom, nessa aula aqui eu vou te mostrar como que você faz para trabalhar com, com web, né? Aqui com o Bash Script. E junto a isso eu vou te passar também um desafio, né? Que é desenvolver um script. Que script que é esse? Basicamente esse script aqui, ó. Aqui eu tenho um script em Bash, certo? Eu posso passar aqui, por exemplo, globo.com. Ele vai falar que aqui que ele está analisando o globo. E aqui ele consegue me retornar todos os domínios que ele encontrou dentro do site globo.com. Então ele acessou o site do Globo e me retornou todos os domínios. Eu posso, inclusive, fazer uma filtragem aqui, né? Falar que eu quero apenas os subdomínios. Então aqui, com esse script, eu vou filtrar ele e falar que eu vou pegar só os subdomínios, né? Que é os domínios que tem o globo.com. Vamos ver se ele vai conseguir pegar algum aqui. Então aqui, ó, ele já conseguiu filtrar para mim, mostrar os subdomínios e os endereços IP de cada um deles. Muitas vezes, isso daqui já pode ser um vetor de ataque, né? Às vezes, você só tem um endereço de domínio de um alvo, então só com um script desse você consegue já ter vários possíveis vetores de ataque. Isso daqui é um script, vamos dizer assim, ele não está abusando de nenhuma falha, né? Isso daqui é algo bem, vamos dizer assim, bem light. Isso aqui não é considerado um ataque diretamente ao sistema, por exemplo, da Globo. Então é algo tranquilo que a gente pode fazer, porque tudo que o script está fazendo é acessando o site. Claro, eu posso fazer isso para outros, para qualquer site, por exemplo, aqui o FBI.gov, né? Eu estou fazendo essas duas filtragens só para eu filtrar por subdomínio, fbi.gov. A ideia aqui é que eu não vou te mostrar o código-fonte desse script aqui, mas eu vou te dar a base de conhecimento necessária para que você possa estar desenvolvendo o seu próprio script. Então, eu já estou aqui na VM, então vamos lá, né? Agora eu vou te passar aqui a base de conhecimento necessário que você vai precisar para conseguir estar desenvolvendo esse script. Não precisa ser um script exatamente igual, não. Aquele script que eu fiz lá, ele foi relativamente muito simples, mas você só precisa de um script que funcione, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é que uma forma que a gente tem para estar acessando sites com o Bash Script é com o wget. Se você já está familiarizado com ambientes Linux, provavelmente você já está acostumado a utilizar o wget, né? Então, por exemplo, se aqui com o wget eu rodar o comando, por exemplo, globo.com, certo? Eu vou rodar ele e ele vai fazer para mim o download do index dentro lá daquele site. Repara que se a gente olhar aqui os logs do que aconteceu, ele tentou se conectar com o Globo, né? Aqui teve um redirect, aqui teve um redirect, depois aqui nesse redirect ele seguiu o redirect, certo? O redirect mandou ele para esse endereço aqui, ó, https://globo.com, e em seguida ele conseguiu baixar o arquivo index.html, que normalmente é a primeira página que fica dentro do site. Então sempre que você acessa um site, por exemplo, você vai ser redirecionado para algum index. Esse index ele pode ser .html, pode ser .php, pode ser .asp, não importa a linguagem. Mas claro que você só vai baixar sempre o HTML, né? Porque não tem como você baixar o .php, o .asp, porque isso roda server-side. Então, aqui, ó, ele já até baixou o index.html. Eu posso dar uma olhada dentro desse index e vou ver que aqui eu vou ter o código-fonte todo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar até... E aqui eu vou ter todo o código-fonte do site do Globo, né? E o que me interessaria de fato? Aqui a gente está caçando por domínios, ou seja, por endereços. Se a gente der uma
olhada aqui, uma lida, a gente vai ver que sempre que a gente vê um domínio, ele vai estar dentro de alguma tag, a tag A, por exemplo, dentro de um href. Todo domínio que a gente vê aqui, ó, aqui um outro domínio aqui, ele vai estar sempre dentro de um href. A gente pode ver aqui que vai estar sempre dentro de um href, todas as vezes, sem exceção. Então, uma coisa que a gente pode fazer é utilizar o grep, né, para filtrar esse arquivo aqui, ó, para filtrar e obter sempre só o href. Então, eu já sei que quando ele baixou com o nome de index.html, eu poderia usar o grep aqui. Acho que eu não copiei, não. Tá, href, né? Eu sei que é sempre href, então eu poderia usar o href para filtrar e obter todas as linhas que tem aqui o href, tudo aqui que tem href eu tô pegando. E eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar isso e jogar para dentro de um outro arquivo. Por exemplo, eu posso jogar aqui para dentro de um arquivo chamado, por exemplo, saída. Né? E se eu der o cat aqui na saída agora, eu só vou ter as linhas que antes continham o href. Deixa eu voltar aqui com o grep href, só que agora no saída. Uma coisa que a gente poderia fazer agora é filtrar, né, para a gente conseguir ver se a gente consegue pegar só o domínio. Então, uma forma que a gente poderia ter, talvez fazer isso, é filtrar por exemplo, tudo que tem aqui, ó, o HTTP. Então, por exemplo, tudo que tiver HTTP é o que eu iria querer pegar. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer é justamente isso. A gente filtra aqui, ó, só por HTTP. Vamos ver o que ele retorna pra gente. Dessa forma aqui a gente já consegue filtrar. Ele pega tanto que tem o HTTP quanto que tem o HTTPS. E uma vez que a gente já sabe só o que tem o HTTP, a gente pode cortar para a gente pegar só o domínio. Né? Para isso, a gente poderia utilizar, por exemplo, o cut. Eu posso usar o cut aqui, traço D, e filtrar, por exemplo, pelo barra. Né? Eu poderia filtrar aqui só pelo barra. Então, se eu filtro o barra aqui, eu vou ter alguns index. Por exemplo, eu vou ter o 0, quer dizer, o 1 no caso, né? Que é tudo que está antes do barra. Eu vou ter o 2, que é esse outro barra aqui. E eu vou ter o 3, que é até aqui, né? Porque aqui já chega a ter outro barra. Então, eu poderia fazer o traço D, traço F, 3. Dessa forma, a nossa filtragem ela já começa a ficar mais interessante. A gente aqui, por exemplo, conseguiu pegar alguns domínios. Só que tem muito lixo aqui ainda, né? Então, a ideia é a gente continuar filtrando. Por exemplo, eu poderia filtrar e pegar só o que tem ponto. Né? Porque todo domínio tem ponto. Vai ser alguma coisa, ponto, alguma coisa. Se for um IP, por exemplo, vai ter um ponto. Vai ter, né, alguns números, ponto, alguns números. Então, eu poderia filtrar aqui, ó, só pelo ponto. Né? Então, eu poderia dar o cut de novo aqui. Grep, né, na verdade. Grep. E falar que eu quero só o que tem ponto. Só que é o seguinte. O ponto, ele é um caractere especial. Então, a gente tem que colocar um tracinho, um barra invertida, né? Porque é para ele entender que eu estou filtrando o caractere ponto. Dessa forma, ele já começa a ficar um pouco melhor a nossa filtragem. Mas ainda assim, tem muito lixo. Uma coisa que eu poderia fazer, se eu der uma olhada aqui no lixo que tem, ó, tem muitas coisas que eu poderia remover. Por exemplo, eu poderia falar agora o seguinte. Grep -v. O que é o -v? O -v, ele é o inverso do grep normal. O grep normal, eu filtro só pelo caractere que eu quero. Por exemplo, aqui eu estou filtrando, eu só quero que ele exiba as linhas que contenham um ponto. Quando eu uso um v, por exemplo, aqui, ó, então se a linha tiver um espaço, por exemplo, eu quero que ele ignore, ou seja, que ele não exiba para mim as linhas que contenham um espaço. O traço V é praticamente o inverso mesmo do grep normal. Rodando aqui agora, já ficou muito melhor o nosso filtro.
né? Já ficou muito melhor aqui o nosso filtro. Só que ele tem alguns endereços aqui que são repetidos, né? E eu poderia tirar esses endereços repetidos. Como que eu faria isso? Eu posso concatenar aqui um outro comando, que é utilizar o short -u. O que eu faço? Eu embaralho eles e removo todas as linhas que são repetidas. Então, dessa forma, eu printo só as linhas que não estão repetidas. Então, quando eu consigo filtrar já pelos domínios, eu posso salvar isso, jogar isso para um outro arquivo, né? Por exemplo, aqui, ó, domínios. Agora, se eu der um cat aqui no domínios, eu tenho os domínios já filtrados, bonitinho. E se o objetivo aqui fosse só obter os domínios, né? Só os domínios aqui, o script meio que já estaria pronto. Só que a ideia aqui também é obter o endereço IP deles, né? Igual o script que eu tinha mostrado lá anteriormente. E uma forma da gente fazer isso, né? Porque igual lá na aula de Python que eu falei, é que a gente não tem uma forma correta, a gente tem formas de se fazer uma coisa, é utilizando o comando host. Né? O comando host ele serve justamente para trabalhar a nível de DNS, mas uma coisa que ele faz é obter o domínio. Por exemplo, se eu rodo o host aqui, o domínio não, o IP, e esse primeiro domínio aqui, ele pega o IP para mim. Eu poderia ficar fazendo isso com cada um dos domínios, né, até eu obter todos. Só que uma forma da gente já fazer isso com todos os domínios é utilizando o for, né, que é uma forma que a gente já viu de fazer isso. Então, por exemplo, eu poderia aqui iniciar um script, eu vou chamar de parser, com PSH, e eu posso fazer, por exemplo, aqui o for domain in. Aqui eu coloco o meu cat. Sabe qual que é o nome do arquivo? Domínios. Um cat domínios aqui. Do. E aqui eu posso colocar, por exemplo, o meu host, né? Host domain done. Então vamos ver o que acontece. Se eu só rodar isso daqui desse jeito. sh parser dash parser. Ó, ele consegue resolver todos para mim. Nesse caso aqui, o nosso script, ele conseguiu fazer o parser bonitinho, né? Então, assim, na hora de pegar o IP, funcionou bonitinho. Mas pode acontecer de, às vezes, o parser, ele acontecer algum erro. E dentro lá do domínio, por exemplo, ou a gente ter alguma linha errada, né? É de algum domínio que não existe. Eu vou pôr dois exemplos aqui. Domínio que não existe.com. E também pode acontecer de algo que vai ser mais comum, de ao invés da gente pegar um domínio, a gente pegar um IP. Então, por exemplo, eu vou pegar um IP aqui, ó, que existe. Porque pode ser que dentro do href, ao invés de ter um domínio, tenha um IP. Então é bom a gente estar preparado também para lidar com esses erros, né? Porque e se eu tentar agora rodar o meu script? Vamos ver ele aqui. Repara que em alguns casos aqui, olha, ele daria esse erro aqui, ó, domínio que não existe, não funcionou. O IP, ele até conseguiu. O IP, ele até conseguiu fazer a pesquisa. Mas aqui no caso, ele deu um erro. Então, uma coisa que a gente já poderia fazer é usar um grep. Para a gente, por exemplo, pegar só os domínios que existam. Por exemplo, esse not found aqui, ó, eu poderia simplesmente ignorar ele. Né? Eu vou aqui no meu script parser. Eu posso simplesmente adicionar aqui, ó, um grep -v. E se tiver, por exemplo, um not found, você nem me mostra. Né? Então aqui agora, esse desse erro aqui, ó, ele nem vai me mostrar. Dessa forma que eu consigo filtrar um pouco melhor. E quanto melhor o seu filtro, né, mais domínios você vai conseguir pegar, mais endereços você vai conseguir filtrar. Então agora vai de você utilizar os conhecimentos que você adquiriu, tanto ao longo desse curso, tanto ao longo desse módulo, né, na verdade, quanto ao longo aqui dessa aula, para tentar recriar um script semelhante com aquele, onde você passa um domínio e a partir daí ele filtra bonitinho para te mostrar o endereço IP e o domínio, né? É bonitinho lá para você já conseguir filtrar. Quando é pouco domínio assim,
até dá pra gente fazer na mão, né? Mas às vezes, é igual eu mostrei no meu script, às vezes você pega centenas, dezenas, e fazer na mão acaba sendo uma tarefa bem árdua, né? Bem chata. Então agora fica aí com você esse desafio de finalizar o script para fazer ele funcionar bonitinho.